Oi, nós estamos aqui de novo com o nosso Direito Simples Assim. E estamos dando sequência àquela série de conversas que nós temos aqui, que são informações passadas para vocês assim com muita dedicação. Mas antes a gente quer te pedir que curta esse nosso canal aqui do Portal UAI, siga-nos, né, no nosso Instagram, Direito Simples Assim ADV, a nossa página no Facebook, Direito Simples Assim, né? E a nossa coluna, nós também temos uma coluna no Estado de Minas Digital, né? Mas não deixa de seguir a gente, de curtir, vai dando aí os likezinhos para ajudar a gente, né? Hoje nós vamos conversar, é um bate-papo aqui entre nós, a própria equipe do Direito Simples Assim, né? Então estamos aqui, Tamara, eu, Rosane, Morgana e Vinícius. Mas a gente vai conversar sobre um assunto importante, que é o carnaval, que está chegando, e a violência sexual. Então, é um assunto sério, é um alerta, e quem vai conversar com a gente sobre isso hoje é a nossa colega Tamara, que é advogada, graduada pela PUC Minas, pós-graduada pela PUC Minas em Ciências Penais, especialista em Direito Penal e Processual Penal, e é pós-graduanda em Advocacia Criminal da Escola Superior de Advocacia, né? E trabalha também na área civil, mas ela é bem ferinha no direito criminal, né? Então vamos lá, né, Tamara? Uai, mudei de posto hoje, né? Hoje eu não estou entrevistando, estou aqui sendo entrevistada, não é? A gente é assim, a gente é flex. A gente é flex. A hora a gente está entrevistando, a hora a gente é entrevistada. Tá bom. Flex nesse sentido, né, gente? É uma maldade, hein? Essa Morgana, não sei não. Então, vamos lá, Tamara. O que é essa violência sexual? O que é a violência sexual? Então, a violência sexual é qualquer ato que viole a dignidade sexual. Então, a gente pode pensar aí na violência sexual como gênero. Então, aí, dentro da violência sexual, a gente pode ter o abuso infantil, né? Sexual infantil, a exploração sexual, a prostituição, a questão, por exemplo, dos métodos anticontraceptivos, a proibição deles, porque isso ainda ocorre, limitando o direito reprodutivo aí da mulher. A gente pode ter a questão do aborto, que é permitida no caso de estupro, e pode haver esse limitador. Isso tudo está dentro da questão da violência sexual. Então, a gente pode tratar a violência sexual aí como gênero, e a gente vai ter vários aspectos do direito que vão estar trabalhando e limitando essa questão da violência sexual. Porque, gente, a violência sexual ela existe desde que o mundo é mundo, né? Desde a Grécia Antiga, a gente ouve falar em estupro, em abuso infantil, em prostituição. Isso é comum na sociedade. O que vai mudar é a forma como o legislador vai tratar esse bem jurídico. Porque lá na Grécia Antiga mesmo, isso era liberado. Tudo podia. Porque a mulher era vista como objeto, por exemplo, né? A dignidade da mulher ali não era preservada. Imperava ali o machismo, o patriarcado, a hierarquia, o que muitas vezes ainda existe hoje. Então, o que muda é a forma como o legislador vai trabalhar essa questão. Lugar, né? Vai trabalhar esse bem jurídico, a dignidade sexual. E hoje nós estamos vivendo um momento de repressão. A gente tem acompanhado aí a promulgação das leis, cada vez mais ampliando e punindo severamente atos que violem a dignidade sexual. A gente teve aí no final do ano passado a questão da criminalização, né? Já era crime, mas agora como tipo penal do feminicídio. A gente viu aí o agravamento para quem descumpre medidas protetivas.
A gente vê aí a instituição de crimes protegendo crianças e adolescentes, tanto no Código Penal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós estamos num momento de repressão, porque nós, enquanto sociedade, estamos desregrados. E esse comportamento, ele aumenta ainda mais no carnaval. Então, é um assunto que é preciso ser falado, é preciso trazer o alerta para quem participa, não só do carnaval, mas, principalmente do carnaval, saber se portar numa situação como esta. Tá, essa coisa de violência sexual, tudo nesse campo é considerado estupro? Não. Estupro é só uma espécie da violência sexual. É como eu falei, a violência sexual ela vai abarcar várias coisas. O estupro é uma delas, a importunação sexual é uma delas, a exploração sexual é uma delas. O beijo roubado? O beijo roubado ele pode enquadrar, se ele for mediante violência, ele pode sim ser enquadrado no crime de estupro, que a pena não é baixa. E pode ser, se não houver aí a questão da força física ali, da ameaça ou qualquer coisa do gênero, ele pode ser enquadrado aí numa importunação sexual. Então, o que vai diferenciar o que é crime e o que não é? Porque vocês concordam comigo que o ato sexual é algo natural do ser humano? Sim. Não é? Então, o que muda? Por que o Estado tem que entrar na minha esfera privada e limitar a minha liberdade sexual? O que muda aí, nesse sentido? É o consentimento. É o consentimento que vai diferenciar o que é crime e o que não é. Mas então explica aí pra gente esse consentimento. Então vamos lá, vamos supor, a Morgana vira aqui pra mim e fala assim: Tamara, você quer sorvete? Embora esteja muito calor, né? E eu virar pra ela e falar assim: não, Morgana, eu não quero sorvete. O ato de eu manifestar aqui, eu não quero sorvete, eu estou manifestando a minha vontade. Se eu viro pros meus filhos assim e falo assim: eu quero que após a minha morte seja procedido da seguinte forma. Eu quero ser enterrada, eu não quero ser cremada, eu quero tal ou tal caixão. Isso tudo é manifestação de vontade. E aí, o consentimento é justamente essa manifestação de vontade. Então, para que o ato sexual ele seja válido, né, que ele seja lícito, vamos dizer assim, vai depender do consentimento das partes. Se houver a manifestação de vontade ali permissiva de ambas as partes, o ato é lícito. A partir do momento que eu viro e falo assim, eu não quero, aquele ato ali já pode se enquadrar num estupro, por exemplo. Então, por exemplo, até mesmo diante das preliminares, eu já comecei ali o ato, tô ali nas preliminares, mas eu não quero continuar. Simplesmente não me deu mais vontade, eu não quero parar. O seu parceiro ali é obrigado a respeitar a sua vontade. O que muitas vezes não acontece, por exemplo, no casamento. Pelo simples fato de estar casado, o homem acha que você é obrigado a manter relação sexual independente da sua vontade. Inclusive com uma questão que é a questão do estupro da esposa pelo marido, que muitos homens acham que isso não existe, né? Não existe, e muitas mulheres também não denunciam por essa questão. Por causa do relacionamento. Por causa do relacionamento, por causa do medo. Você se sente meio como propriedade, né? É a visão, de novo, vindo aí do patriarcado, trazendo aí a mulher. Mas você falou, foi outra coisa. Não, coitada, é nesse sentido. É nesse sentido. É tanto de uma não percepção da mulher sobre isso, como o direito que o homem tem, ou seja, não é qualquer mulher, é sua esposa. É como se o fato de ter se casado, eu assinei um contrato de uso e abuso contínuo do corpo, e onde que a minha vontade não é levada em conta, né? É a vontade da mulher, no caso. Exatamente. É complexo isso aí. Inclusive, isso até é muito reforçado, às vezes, até um pouco pela religião, né? Que é o dever da mulher. Dever conjugal. O dever conjugal da mulher. Esse papel hoje... É por isso que é importante falar, porque o direito, ele não tem que se envolver na esfera moral. O direito penal, ele não tem que se envolver na esfera moral, religiosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque quando a gente fala de direito, a gente está aqui preservando um bem jurídico.
O direito penal, ele vai atuar, ele vai existir para quando os outros ramos do direito não conseguirem resolver o problema. Então, ele é a exceção. E a gente tem visto muito mais ele como regra do que como exceção. E, na verdade, ele tem que vir como exceção, apenas como limitador. Mas, diante do nosso comportamento, né, nós, enquanto seres humanos, ele tem sido regra. E tem, assim... você tem uma noção de números desses... E são números tristes, sabe? Eu vou chamar de Rô, gente. Eu não consigo chamar ela de Rosane. todo mundo já sabe que o meu apelido é Rô. Eu não consigo, eu não dou conta. Então, Rô, eu tenho noção, sim, e são números alarmantes, assustadores, para não dizer o mínimo, né? Porque, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, de acordo com as denúncias recebidas tanto pelo 180, que é o Disque 180, né, quando envolve violência contra a mulher, e o Disque 100, quando envolve violação a direitos humanos, no carnaval do ano passado, de 2024, teve aí uma leva de 73 mil denúncias. No Brasil. No Brasil, como um todo. O que foi denunciado, né? Exatamente, porque a gente ainda... Quando a gente fala assim de violência sexual, a gente ainda está falando muito da esfera íntima. Então, são crimes que acontecem ali, por exemplo, dentro de casa. É igual a gente estava falando do marido com a esposa, do pai que abusa da filha, do padrasto, essa coisa toda. São crimes que acontecem ali na intimidade, geralmente. Mas é óbvio, né, vai acontecer aí de forma, por exemplo, no carnaval por pessoas desconhecidas, essa coisa toda. Mas... olha o número disso, de denúncias que tiveram, foram 73 mil. Só no carnaval. Só no carnaval de 2024. Só no carnaval. E a maioria das denúncias era envolvendo crimes envolvendo crianças e adolescentes. Seguido ali por pessoas idosas. Depois, a violação de direitos contra a mulher. Nossa, nem é da mulher, nem é o Nem primeiro. é o primeiro. primeiro. Nem é o primeiro. É mais assustador. É mais ainda. Porque seja, se a gente for pensar que a gente teria que estar, né, cuidando das nossas crianças, né, dos nossos adolescentes, é assustador. É muito mais vulnerabilidade, né? Ou seja, está buscando o mais vulnerável possível ali. E os idosos também, São... né? Me chama Gente, atenção. o que tem de número de denúncias contra idosos, maus tratos, Aí não é a apropriação questão- de recursos de idosos. Aí não é questão Não, mas aí sexual. não é- Não é sexual. Acontece também. Não, nos 73 mil que você falou, foi todas voltadas para essa Não, violência sexual. não somente violência sexual, não. Também tem a dos direitos humanos. Então, por exemplo, essas dos idosos estão incluídas nesse número, Ah, tá. tá? Então, dentro ali vai ter tudo. Desses Peraí. 73 Ah, mil. tá. Esses 73 mil não é só de violência Não, sexual, não. é tudo, envolve tudo. Tanto o Disque do Disque 180, que é violência contra a mulher, e o Disque 100 aí dos direitos humanos. Então vai ter uma gama de denúncias, tá? Ah, tá. Mas esse número praticamente, tipo assim, triplica no carnaval. Entendeu? Porque é um período que a gente está com a guarda abaixada. É um período que a gente está ali querendo folia, festa. É um período de muita embriaguez, muito uso de entorpecentes. E isso tudo favorece esses tipos de crime. Principalmente o de violência sexual. Tamara. E aí, antes aqui, é preciso pontuar também que o Ministério dos Direitos Humanos, ele dá conta, por exemplo, quando você perguntou aí da questão da violência sexual, que o número de estupros denunciados no carnaval dobram do que normalmente acontece. O número de vítimas que desconhecem o agressor dobra quando fala do carnaval. Então, os números são alarmantes. Porque quem denuncia já é o mínimo. Porque muita gente nem... Não faz, não Fica sabe com como vergonha. faz, fica com vergonha, acha que é culpada pelo crime, fica com vergonha dos familiares, não consegue externalizar aquilo pra ninguém. Então, assim, do mínimo das denúncias que existem, dobra no carnaval. Justamente por causa dessa amplificação do comportamento desregrado. Tamara, e quem pode ser vítima de violência sexual? Qualquer pessoa.
Qualquer pessoa. Homem, mulher, criança, adolescente, idoso, homossexual. Os LGBTs, né? Homossexual, os LGBTQIA+, que eu acho que eu pulei umas siglas aqui, mas eles também. É um grupo inclusive, muito vulnerável nesse sentido. Morador de rua, a população de rua também é um grupo vulnerável. Então, qualquer pessoa pode ser vítima de violência sexual. E geralmente onde ocorrem essas violências? Então, as denúncias dão conta de que a maioria das vezes a vítima, ela conhece o agressor. Então, é alguém próximo, é alguém geralmente de confiança, que está ali no seu seio familiar, é um parente, é um amigo, é um tio. É triste pensar nisso, né? Porque no âmbito familiar é onde você procura refúgio. É a sua casa, é o seu lar, é onde você deveria se sentir seguro. Mas nem sempre é assim. Então, na maioria das vezes, ele acontece ali em torno da residência, da escola, porque acontece sim na escola. Aí, atenção para os pais, nesse sentido. Os educadores. Os educadores. Então, é no meio, mas pode também ocorrer fora desses traços ali, né? Como a gente vê noticiado aí muitas vezes no jornal, na televisão. Tamara, a questão, você falou do consentimento, né? Vou voltar um pouquinho. Como é que fica essa questão do consentimento da pessoa que talvez não saiba, ela é deficiente. Ela não consegue externalizar isso, ela não é capaz, não né? é capaz, é um deficiente mental, ou já não consegue expressar mais. Como que ficaria nesse sentido? Então, nesse sentido, você concorda comigo que a vulnerabilidade aí é muito maior? É muito maior, porque quando eu falei aqui de consentimento, eu estou presumindo aqui uma pessoa capaz de manifestar a sua vontade, capaz de exercer, né, os atos da vida civil. Quando a gente já está falando de uma pessoa incapaz, que ela não consegue externar, né, a vontade dela, a opinião dela, a lei ainda tem que ser mais rígida nesse sentido. Então, quem pratica, por exemplo, o crime de estupro contra uma pessoa incapaz, menor de 14 anos, vai estar cometendo aí o crime de estupro de vulnerável, onde a pena ainda é maior do que a pena do crime de estupro. Só para ter uma ideia, a pena do crime de estupro, ela vai aí de 6 a 10 de reclusão. Reclusão de 6 a 10. Aí o juiz vai trabalhar aí nesse parâmetro. Uhum. No caso do estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 15 anos. Então, a mínima já começa lá nos 8 anos. Então, pessoas que não têm, né, a capacidade, ela tem que ter uma pessoa zelando por ela, né? E aí seja tutor, curador, né? Ali zelando por ela. E caso isso aconteça, a lei vai punir com mais reprimenda ainda. Justamente porque ela não consegue manifestar a sua vontade. A mesma coisa acontece, por exemplo, que é muito comum no carnaval, o estupro mediante ali, a vítima está embriagada, por exemplo. Muitas vezes embriagada pelo próprio agressor. Ali ela não consegue externar a vontade dela. Ela está ali com a sua capacidade reduzida. Então, toda vez que eu não consigo imprimir resistência àquele ato, a lei vai punir mais grave. Então, vai ser aplicada aí a questão do estupro de vulnerável e não o estupro comum. Às vezes eles vão ali, batizam a bebida da pessoa, que é muito comum, né? Que era muito comum o Boa Boa Noite Noite, Cinderela. Hoje nem se usa mais Boa Noite Cinderela, eles já usam drogas de níveis muito mais pesados. A pessoa literalmente apaga e sequer tem consciência do que aconteceu quando acorda. Tamara, antes de iniciar o programa, nós comentamos, né, que recentemente uma pessoa deu uma coxinha para uma senhora, né? Era uma senhora, Uma ela senhora era deficiente, mental. né? Deficiente mental. E aí o sujeito ofereceu para ela ali, para distrair, usou de um artifício, ofereceu para ela uma coxinha e realizou o ato do estupro. Aí, nesses casos, essa pena será aumentada. Aí ele vai responder por estupro de vulnerável. Okay. Outra coisa, Tamara, que eu queria que a gente conversasse é o seguinte, quanto à questão de violência contra menores,
tem algum sinal que os pais têm que ficar atentos? Ou seja, tem como... Porque uma criança, às vezes, ela vai ficar reprimida, não vai querer falar daquilo, ou há uma ameaça do próprio agressor, que é muito comum, né? Se você falar, justamente eu vou porque ele matar tá ali no meio, eu né? vou matar seus pais, isso aí a gente já viu casos, não faltam casos. Quais sinais que a gente tem que ficar atentos aí? Olha, ô Vinícius, isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque o comportamento da criança que sofre abuso, principalmente sexual, ele muda. Ele muda ali no sentido, por exemplo, de tocar as partes íntimas ou imprimir comportamentos ali sexuais que não é próprio da idade. A criança ela fica mais agressiva, ela chora mais, ela tem medo de ficar sozinha, ela quer a companhia dos pais a todo momento. A gente também pode citar, por exemplo, a gente geralmente tem ali uma criança ativa, que brinca, que corre. E aí, de repente, essa criança se fecha. Né? Ela já não quer mais brincar, ela não quer ir mais num parquinho. Por exemplo, muitas vezes ela não deseja retornar a determinado lugar. Então, opõe resistência, né? Para ir para determinado resistência. lugar. E até a pessoas, que é o grande sinal, né? Isso que é. A gente hoje tem que ter muito cuidado, sabe? Por exemplo, é muito comum a gente virar e falar assim, não, dá um abraço aqui no tio, ou dá um beijo aqui na tia. A gente não tem que forçar a criança a fazer o que ela não quer. Criança é sujeito de direito, gente. Ela tem vontade. É preciso a gente entender isso, que criança é o sujeito de direitos e que a gente tem que respeitar a vontade da criança. É óbvio, educando, limitando, é a função dos pais. Os pais são responsáveis? Sim, mas a gente tem que respeitar e a gente tem que ficar atento a mudanças de comportamento. Porque, gente, a gente convive com a criança, ou pelo menos deveria, né? Conviver com a criança ali diariamente. Então, ter esse contato, ver a criança voltou chorando da escola, vamos entender o que aconteceu. Não tô falando, né, gente? Obviamente, generalizando, falando que tudo é abuso, não, tá? Mas a gente tem que ter esse cuidado. Porque apurar, né? Apurar, entender o que tá acontecendo. Então, assim, esses sinais, eles acontecem. E se a criança, por si só, não conta, né, não consegue verbalizar ali o que está acontecendo, procura ajuda. Hoje existe uma rede enorme de ajuda que é oferecida e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não sabem, né, da existência disso. Então, é importante fazer essa busca. Levar no psicólogo para ver, né, se tem alguma coisa, se é algo da criança mesmo ou se está acontecendo alguma coisa externa, né? Então, é preciso analisar isso bem de perto, né? Outra coisa é o seguinte, a limitação do direito reprodutivo, ela pode ser considerada uma violência sexual? Sim, ela pode. Ela pode, por exemplo, a questão do marido que impede a esposa de usar métodos contraceptivos. Se for contra a vontade dela, se ela quer usar e ele impede, tá limitando aí, é uma violência sexual. Por exemplo, tem muitas religiões hoje que também proíbe, né, a questão contraceptiva. Se não é do desejo da pessoa, tá violando. Entendeu? Tá violando, há uma violência sexual nesse sentido. Há uma violação à dignidade sexual daquela pessoa. Se, por exemplo, a vítima, né, de estupro engravida, ela tem o direito a realizar o aborto. A escolha é dela. Ninguém mais pode decidir por ela. A escolha é dela. E aí se limitam, né, se usam de outros meios, às vezes, muitas vezes religioso, nesse sentido, para poder impedir que ela faça, né, essa questão, estão limitando o direito de reprodução. Se é uma criança, se é um incapaz, tem que ver ali o que é melhor, tem que imperar ali o princípio, né, da criança, o princípio do melhor interesse da criança, para ver o que é melhor para aquela criança. É melhor que uma criança gere uma criança e crie uma criança? Então, tem que fazer essa análise ali em conjunto com a equipe médica, com os responsáveis. Muitas vezes o agressor é o próprio responsável. Então, tem que fazer toda essa análise. Inclusive, a gente tem algumas situações bem complicadas, que é quando tem essa gravidez de criança
e ainda tem pessoas que querem que essa criança leve a gravidez até o final. Onde que é uma coisa que é impossível, assim, né? Pelo menos não é questão religiosa, é questão de bom senso biológico e por aí afora. Mas uma pergunta para você é o seguinte, é até uma pergunta prática, assim, né, para nossos, para nossa audiência, como se diz assim lá nos Estados Unidos, né? É chique, né? Fui vítima de violência sexual. O que eu faço? Onde que eu procuro ajuda? Dá aí pra gente um caráter prático, assim, quais os É uma próximos excelente passos? pergunta, Vinícius. Por que é uma excelente pergunta? Porque a maioria das vítimas, elas procuram a delegacia. Quando procura, né? A delegacia. Mas não deveria ser delegacia. Deveria ser as unidades de saúde, né? Do SUS, ou mesmo a rede privada. Tem hospitais destinados a esse tipo de ato. Por que eu estou falando isso? Porque a vítima de estupro, ela tem que passar por um pacote. Literalmente um pacote. O primeiro deles é a medida anticontraceptiva, justamente para evitar aí uma gravidez indesejada. E aí é aplicado ali a questão da pílula, conhecida, né, como a famosa pílula do dia seguinte. E veja bem, se a mulher demora muito a procurar ajuda, com 24 horas, essa pílula ela tem ali o efeito de 99% de evitar aí uma gravidez indesejada. Mas se ela demora mais tempo, por exemplo, em 72 horas, essa pílula já tem uma eficácia de 33%. E dali para frente já não resolve mais. Você está entendendo? Outras medidas também que é muito importante são os antivirais para a prevenção de AIDS e HIV. Então, a vítima tem que de tomar... HIV e HPV. Isso. E aí tem que tomar isso para poder evitar ali esse tipo de situação. Também é necessário ver se não existe nenhuma laceração ou coisa do tipo. Então, embora a mulher, né, ache que não precisa ir, essa coisa toda, é importantíssimo. Ela precisa ter esse primeiro atendimento médico, ela precisa né? ter esse primeiro Mas atendimento. a primeira coisa que a pessoa quer fazer depois que passou por uma situação dessa é tomar um banho, ficar livre, a pessoa se sente suja, né? Pois é, mas não é o ideal fazer isso. Por quê? Porque o crime de estupro, né, a maioria das violências sexuais, é um crime material. Ele deixa vestígios, tanto corporais, ali do agente, né, como seus. Então, é imperioso que a vítima, assim que tenha consciência que aconteceu o ato, procure ajuda. No estado em que está. No estado que está. Por quê? Porque... eles vão colher o material ali. Gente, eu sei que não é uma situação fácil. É extremamente constrangedor. Porque vai ser tirado fotos, né? Vai ser recolhido ali as roupas, vai ser retirado ali o DNA debaixo das unhas para ver se, né? Porque geralmente se a pessoa emite alguma resistência, então pode haver ali algum DNA. Vai ser colhido ali o material, o sêmen. Vai ser feita uma análise ali da parte genital. Então, assim, não é algo agradável. Só uma pergunta, isso é feito em qualquer unidade de saúde? Não é tipo no IML, um lugar específico, não? É possível fazer também no ML, porque, igual eu tô te falando, tem vítimas que já vai direto pra delegacia. É o comum, é o mais normal, né? Então, pode acontecer dela ali fazer o BO e já fazer o exame de corpo de delito, né? Uhum. Que é feito no ML. Mas a equipe existe, né, dentro das unidades básicas de saúde, dentro de hospitais, a equipe especializada pronta para realizar esse tipo de atendimento. Entendeu? Já é voltado para isso. Então, isso são medidas extremamente importantes. Isso é comum ou é só em alguns hospitais? Então, o que acontece? O Instituto René, ele criou uma cartilha que chama Violência Sexual, o que você deve fazer. Essa cartilha está aí distribuída, né? E, inclusive, está sendo feita muita propaganda nesse sentido, né? Na questão do carnaval, né? Justamente por esses motivos que eu já citei. Eles criaram essas cartilhas e nessa cartilha ela vai relacionar todos os hospitais ou institutos que oferecem essa ajuda. Então, por exemplo, a gente tem o Hospital das Clínicas como referência.
o Hospital de Lamberes, Aqui em Belo Horizonte. aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem o Hospital Risoleta Tolentino Neves também como referência, dentre outros. E aqui eu tô citando Belo Horizonte, né, gente? Porque a gente tá aqui. Mas você que tá escutando a gente de outro local, o próprio SUS, a Unidade Básica de Saúde aí da sua região, ela tem que ser preparada para oferecer esse atendimento. Isso é um direito de vocês, mulheres, né? Qualquer pessoa vítima de abuso sexual, de violência sexual, tem esse direito de ter esse atendimento. E não é só também no aspecto físico, não. Essas instituições também estão preparadas para oferecer... Ou deveriam estar, né? ou deveriam estar, né? Para oferecer também o amparo psicológico. Porque a pessoa vítima de violência sexual, ela não sofre só fisicamente. Ela sofre também psicologicamente. É algo que vai influir em toda a dinâmica da vida dela. Tem mulheres que não conseguem, não se curam disso. Acho que o aspecto psicológico é o pior deles. Porque o corpo se cura, né? Vai acompanhando a pessoa, né? Por anos e anos e anos. Então, assim, essas entidades deveriam, né? E aí, tanto é que para buscar essa ajuda, você não precisa fazer BO. Não precisa fazer BO. É simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu acho que eu fui vítima de violência sexual. Ou eu fui vítima de violência sexual. Como que procede agora? E aí vai realizar todos esses procedimentos. E o tempo aí, gente, é extremamente necessário. É igual eu falei. Quanto mais tempo se demora a buscar esse tipo de ajuda, menores os efeitos. Então, para evitar, né, qualquer tipo de complicação ou situação posterior. Então, o tempo aí é fundamental. Tá, aí você falou assim que não precisa de fazer boletim de ocorrência. Quando a pessoa vai no hospital ou na unidade de saúde e passa por esse procedimento, dali já vai ser encaminhada alguma coisa? Exatamente. Ali eles já vão colher todas essas coisas e aí vão encaminhar você para a delegacia correspondente, né, vinculada ali, para poder lavrar o boletim de ocorrência e colher essas provas. Tá. Mas vamos supor que você não faça. Não quero fazer, Não né? quero. Não fui, não vou e pronto. Se você tem a intenção de denunciar aquele ato, o ideal é, após, né, que tenha acontecido, você retire as suas vestes. Isso eu ia te perguntar, como é que preserva a prova, né? é? Aí você tira suas vestes, coloca dentro de uma caixa ou mesmo dentro de um envelope. Nunca em embalagem plástica, porque tende a proliferar bactérias. E aí, né, compromete a prova. E a tendência é colocar no saco pegar o saco plástico, né? né? Então, nunca colocar. Não, nunca coloca. Coloca ou no envelope ou numa caixa de papelão, justamente para preservar a prova, né? Aí, muitas vezes, igual você falou, vai tomar o banho, essa coisa toda. O ideal é que não faça. Mas se fizer, separa a roupa, separa tudo e depois vá à delegacia levando aquela prova e faça o boletim de ocorrência para que seja instaurado, né, a investigação. E qual que é a importância, né, da gente fazer a denúncia? A gente tem que pensar o seguinte, todo agressor, todo agente nesse sentido... Eu ia te perguntar isso. Ele não comete isso uma única vez. Tem uns que vai agir como crime de oportunidade. Eu tô passando, igual inclusive já foi relatado, tinha a menina tava bêbada, colocaram ela dentro do Uber, os amigos mandaram ela pra casa, o Uber, a menina dormiu, apagou, o Uber não sabia o que fazia, bateu lá, ninguém atendeu, botou a menina lá na rua e foi embora. Aí o que aconteceu? Passou o sujeito, viu a menina ali desacordada, isso é crime de oportunidade. Ele viu a oportunidade, ele viu a chance e praticou o crime. Ou ter aqueles específicos, que a pessoa já é vidrada naquela pessoa, a pessoa quer porque quer aquela pessoa, e aí planeja todo a questão do crime para poder agir, né? Então, assim, vai ter diferentes circunstâncias, mas o ideal é que a pessoa guarde a prova, né, nesse sentido, e se mantenha, né? Igual, por exemplo, no carnaval mesmo, é muito importante. Gente, nós mulheres somos vulneráveis. Embora exista, né, o direito de igualdade, bonitinho, formal, explícito lá na Constituição, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, geralmente, a gente sai ali em grupos de amigas,
tentem, né, uma proteger as outras, sempre tente andar em bando e não sozinha. Evite, né, a perca da consciência pelo uso de entorpecentes, por bebida alcoólica. Isso já ajuda um monte, porque se você já tiver no seu discernimento... Tem que trabalhar isso mesmo, para não ter essa perda de consciência. Então, assim, eu sei que o carnaval é bacana, é legal, mas a gente também é responsável pela gente. E outra coisa, é evitar de ficar deixando as crianças sozinhas em casa para poder ir pro carnaval, né? Ou mesmo liberando, né, as crianças sozinhas. Quantas vezes, gente, eu mesma já frequentei carnaval de rua, eu vi crianças de 12, 13 anos sozinha na rua. Então é muita coisa, gente, mas nosso tempo. Não, mas antes, só uma Tá perguntinha. acabando aqui. Tá, você falou que o ideal não é nem tomar banho, pegar aquela roupa. Tá, não tive condições de fazer isso. Não fui ao médico, não fui nada, mas daqui 2 meses eu decidi fazer denúncia. Mesmo assim, eu posso fazer a denúncia? Pode, não só pode como deve. E por que eu falo isso? Porque hoje o depoimento da vítima, né, isso já é jurisprudência pacífica. No caso de crimes, né, envolvendo violência sexual, ele é de extrema importância. Então, ainda que não exista a prova material, né, que é essa que eu tô falando, onde vai ser feita perícia, vai ser feita análise, ainda existe o seu depoimento. Ainda pode existir testemunhas. É mais difícil? Porque igual eu falei, geralmente esses crimes acontecem ali no âmbito mais privado. No âmbito mais privado. Mas o seu depoimento vale. O seu depoimento é importante. Rosana, eu queria só fazer uma última pergunta, porque é uma pergunta de utilidade pública, entendeu? Vamos lá. Que é o seguinte, que até A questão não sou eu. A questão é mais ali. É mais ali, que é uma pergunta... O Otávio vai liberar, gente. É um assunto muito importante, o pessoal precisa saber. Que é o seguinte, que é uma pergunta que, dependendo da resposta, pode até dissuadir aí que as pessoas possam fazer isso. Qual que é a pena pro estuprador? Então, se a gente tiver... Dá aquele recado assim, fala assim, meu amigo, vai devagar. pensa, né? Aquele que pratica o estupro comum pode ter aí de 6 a 10 anos de reclusão. O estupro comum? O estupro comum... Só para o pessoal saber. É porque eu a gente... até sei, mas... Não, é porque assim, ó, a gente tem o estupro comum e o estupro de vulnerável, que é para pessoas em situação, né, de incapacidade ou para menores de 14 anos. Então, você aí de casa, que gosta aí das crianças, né, dos pré-adolescentes, praticar ato sexual com menores de 14 anos é crime, é estupro de vulnerável e a pena vai de 8 a 15 anos. Se isso aí, pelo menos, já te fizer retardar, já é alguma coisa. Porque a pena não é baixa. E é em reclusão, tá? E tem mais, hein? Essa coisa, por exemplo, até da pornografia infantil. A gente tem também crimes que, né, em proteção da criança e do adolescente, ali previstos no ECA, que é produção de pornografia infantil, é crime. A gente tem aí a questão do compartilhamento de pornografia, é crime. A gente tem aí filmar a parceira na intimidade, bater foto. Isso tudo sem o consentimento dela é crime. Então, gente, esse aspecto aí, ó, da vida sexual, ele tem que ter muito cuidado, porque muita coisa remete. Então é de 6 a 10 para o estupro comum e de 8 a 15 para o estupro de vulnerável. E a gente também tem um crime muito badaladinho, né, que foi o que a Morgana perguntou no inicinho aí, que é o da importunação sexual. Que eu acho que a maioria das condutas se encaixa nisso. Por exemplo, ali no ônibus, por exemplo, a encoxada, né, que muita gente dá. No carnaval, de mão. Aquela passada de mão. Isso tudo aí é passivo de criminalização e está inserido ali dentro da importunação sexual, que tem aí uma pena de 1 a 5 anos. Nossa, já pensou que passadinha de mão... Cara, vai demorar, né? Vai ficar cara, né? Cara, porque não é só a questão aí da perca da liberdade, né? Mas é também a questão do custo que isso vai te sair, né? Porque aí quem vai ganhar dinheiro sou eu, né, gente? Porque eu vou ter que advogar, vou ter que defender a situação. Não é não? Lembrar que não é não.
Não é não, exatamente. É, tem a um gente que tem é- que Tem o slogan do carnaval, né? Não, é não. Não, tem um que é respeitar. melhor ainda. Depois do não, tudo é assédio. Mas- Exato. Exato. Exato, muito bem lembrado. Depois muito do bem não, lembrado. depois do não, qualquer insistência além disso, né, já é um Então, assédio. muito cuidado com aquele flerte forçado, né? As mãos bobas, o beijo roubado. Dependendo do beijo roubado, você pode incorrer aí no estupro. E como diz a Rosane aqui, vai custar caro, vai sair caro isso aí. Então vamos pensar, hein, gente? Vamos ter cuidado aí com os entorpecentes, com as bebidas alcoólicas, né? Vamos se conter, vamos curtir o carnaval, mas com a devida responsabilidade. Essa é a mensagem que a gente tem que deixar aqui hoje. Viu? Vamos ficar esperto, todo mundo. Bom carnaval.